Pessoal, boa noite. Nós somos o Grupo 4 e vamos apresentar o planejamento financeiro e orçamentário para a empresa Alfa Educação, para o primeiro semestre de 2026. Trazendo então um pouquinho de histórico para vocês sobre a Alfa, ela é uma edtech que foi fundada em 2021 com foco em capacitação para energia e infraestrutura. Ela tem uma operação digital e uma equipe que é remota. E falando sobre o mercado, é notável, né, um crescimento das edtechs no Brasil. As normas técnicas, elas acabam elevando essa demanda, porque quanto mais surgem normas, mais os colaboradores e quem trabalha com isso precisa ser capacitado. E é um ambiente muito favorável para a expansão. Sobre os produtos e a fonte de renda da Alfa Educação. Eles trabalham com 4 principais nichos, né? Que são as assinaturas, que daí é um curso com recorrência. Também tem cursos avulsos, que eles acabam ganhando mais na escala, né? Cursos customizados, que é o maior ticket deles, então cursos personalizados para cada norma técnica que surge, para atender essa norma técnica. E eles têm também um portfólio diversificado, que são outros tipos de cursos para esse mesmo nicho, que acaba tendo um menor risco, porque é um curso já pré-pronto, que o pessoal consegue fazer, então tem um menor risco de financeiro, digamos assim, porque é um curso que já está gravado e quem assistir vai só aumentar o ticket da empresa. E das condições do plano de resultados, os objetivos de longo prazo, a gente traz crescer 20% no faturamento, expandir o plano B2C e fortalecer contratos corporativos. Olá, boa noite. Então, falando agora sobre os orçamentos de vendas, nós montamos 3 cenários e trazendo uma visão do cenário realista, que ele foi construído considerando um crescimento mensal de 15%, tomado como base o comportamento observado em 2025. Então, na análise de assinaturas, verificamos que a média de vendas do primeiro semestre foi de 22 assinaturas por mês, com um ticket de 1.080. Então, projetando esse volume com um crescimento de 15% ao mês, chegamos a 258 novas assinaturas no primeiro semestre de 2026, o que representa em torno de 225 mil de receita líquida apenas nesse produto. O mesmo movimento ele aparece nos cursos avulsos, que são o carro-chefe da empresa, tanto em volume quanto em faturamento. Embora eles tenham um ticket mais baixo, compensa com escalabilidade. Já os cursos customizados, eles possuem menor escala, porém eles têm uma alta rentabilidade e um grande impacto de margem. Eles funcionam como um produto premium que fortalece o portfólio. Então, de forma geral, o cenário realista ele demonstra crescimento consistente e um mix equilibrado entre volume, recorrência e margens. No cenário pessimista, nós trabalhamos com uma taxa menor de crescimento de 10% ao mês, e aqui a gente observa uma queda mais acentuada, principalmente comparado ao cenário realista, né, que passa de 225 mil para 160 mil, que é uma redução aproximadamente de 42%. Os custos avulsos, mesmo nesse cenário, eles continuam sendo a principal fonte de receita, embora sofram uma retração. Os custos customizados, né, eles apresentam queda, porém de forma menos significativa que os outros produtos. Então, como resultado, o faturamento líquido total do semestre cai cerca de 30% quando comparado ao cenário realista. Então, esse cenário ele reforça uma importância de uma carteira, né, diversificada em relação aos produtos e uma necessidade de garantir estratégias que sustentem o volume de custos avulsos, que são os grandes responsáveis pelo giro de receita. Já no cenário otimista, nós projetamos um crescimento de 20%, ritmo considerado ideal para a própria empresa garantir saúde financeira a longo prazo. Então, nesse cenário, a gente calcula uma receita líquida que chega no total de 2,1 milhões, que representa um aumento de 15% em relação ao cenário realista e 72% acima do pessimista. Então, os custos avulsos eles permanecem como um grande destaque, né, respondendo por mais de 55% de toda a receita. E um ponto interessante é que os custos customizados eles ganham relevância proporcional ao cenário otimista, indicando que se o ritmo de fechamento de projetos aumentar, projetos corporativos, né, o impacto no resultado será ainda maior. Vale mencionar também que toda projeção ela considera um regime de lucro presumido, né, com a incidência de 2% de ISS e 9,25% de PIS. Então, se houver mudança de regime fiscal, essas alíquotas elas podem se alterar.
O total dos custos da produção no primeiro semestre de 2026 fica em R$ 549 mil. E o total dos custos por mês em R$ 91 mil. Os custos de produção no primeiro semestre são dominados pela mão de obra direta, que representa mais de 70% do total. Os softwares, apesar de relevantes, têm impacto menor e estável, enquanto os custos indiretos são pouco significativos. Essa estrutura evidencia uma operação intensiva em serviços especializados, mas com custos bem distribuídos e previsíveis ao longo dos meses. Os custos foram distribuídos entre os produtos com base na participação estimada da receita, uma vez que a produção é contabilizada de forma consolidada no ativo da companhia. Com essa aproximação, os custos avulsos representam a maior parcela dos custos, 57%, seguidos pelos custos customizados, 32%, e pelas assinaturas, 11%. Como o fornecedor do LMS opera com tarifa fixa até 10 mil usuários, não há custos variáveis relevantes no período, o que explica a estabilidade dos gastos com softwares. Assim, a variação entre produtos reflete essencialmente diferenças na intensidade de mão de obra direta necessária em cada tipo de curso. Em vendas, nós temos 3 cenários. O primeiro é o cenário pessimista, onde as receitas crescem de forma moderada, porém constante ao longo do semestre. Os custos customizados continuam liderando a receita, mesmo com demanda mais contida. O mix de produtos permanece equilibrado, reduzindo o risco mesmo em cenário conservador. E a retenção de receita se mantém alta, garantindo a estabilidade operacional. No cenário realista, nós temos o crescimento consistente da receita líquida mês a mês, com aceleração a partir de março. Custos customizados representam mais da metade da receita, sustentando o desempenho. Assinaturas crescem gradualmente, fortalecendo a base recorrente. E a retenção permanece acima de 90%, mostrando uma operação sólida e previsível. No cenário otimista, a receita representa uma forte expansão, superando os demais cenários com folga. O aumento expressivo nos custos customizados indica um maior volume corporativo. O crescimento simultâneo nos 3 produtos reforça a diversificação saudável. E a retenção elevada sustenta o ritmo acelerado, permitindo reinvestimento e escala. As despesas do primeiro semestre de 2026 são fortemente concentradas em gerais e administrativas, que representam 76,8% do total. Tecnologia da informação responde por 15,5%, enquanto as despesas comerciais têm peso reduzido, 7,7%. Dentro de cada grupo, observa-se que a tecnologia da informação tem maior peso de gastos com pessoal, enquanto as áreas comercial e administrativa têm uma divisão mais equilibrada entre salários e outras despesas. No geral, a empresa mantém uma estrutura de custos coerente com seu modelo digital, despesas administrativas mais altas, TI com forte participação operacional e área comercial enxuta. Analisando agora a DRE para os 3 cenários, a gente pode ver que no cenário pessimista a empresa continua tendo margens altas, porém o crescimento dela é mais lento e demorado. O lucro permanece positivo e tem uma pequena pressão sobre os custos. No cenário realista, representa um comportamento mais estável, a demanda ela é mais controlada, tem um EBITDA mais forte e os custos bem controlados e o crescimento é contínuo ao longo do período. No cenário otimista, a gente vê uma expansão muito acelerada, uma demanda muito forte e margens muito robustas, o que é menos provável que aconteça. Bom, fazendo uma síntese então da DRE, a gente verificou que o cenário realista seria o ideal para a empresa, porque além das receitas líquidas ficarem acima do ponto de equilíbrio, a empresa também fica pouco exposta a riscos operacionais e não depende tanto de demandas muito grandes. A margem de contribuição se mantém acima de 80%, e o EBITDA da empresa também fica muito forte, então sua capacidade de gerar caixa ainda continua muito alta. A nossa análise mostrou então que a empresa é um modelo lucrativo, escalável e resiliente e tem capacidade de suportar diferentes níveis de demanda ao longo do semestre. O modelo de negócio da empresa é lucrativo, resiliente e altamente escalável, mantendo uma receita líquida acima do ponto de equilíbrio em todos os cenários. O cenário realista é sólido, com uma margem de contribuição de 89% e lucro líquido de 885.139, tendo uma margem líquida de 45,6%. Tanto o cenário pessimista quanto o otimista confirmaram a segurança do modelo, que é previsível e de risco controlado, suportando a expansão da base de clientes e as metas de crescimento para 2026. A meta pela projeção ela é alcançável, que com as análises e dados é possível ver a solidez financeira da empresa e projetar uma potencial expansão para 2026.